Oi pessoal, nós vamos começar hoje a nossa aula de matemática, unidade 3, falando sobre o tema As frações e a culinária dos países. Estejam com o livro aberto, vão acompanhando, pois será importante vocês estarem acompanhando. Como vocês já devem ter percebido, os países são muito diferentes uns dos outros. Podemos conhecer outros países e valorizar essas diferenças. Vocês irão conhecer um pouco da alimentação de diversos países enquanto estudamos frações. Vamos nessa viagem dentro de casa? Então vamos lá, galera! Pessoal, qual é a ideia de fração? Muitas vezes precisamos de um número que possa representar um pedaço, uma parte de algum objeto. Utilizamos para isso os números fracionários. Então, fração é a divisão de um número inteiro em partes iguais. Por exemplo, imaginem que vocês viajaram para a Suíça e trouxeram uma barra de chocolate para 3 amigos, conforme a imagem. Na imagem, essa barra ela está sendo dividida em quantos quadradinhos? 9 quadradinhos. E com quantos quadradinhos ficou cada um dos seus amigos? Então, no caso, a barra tem 9 quadradinhos e eu trouxe ela para 3 amigos. Então, eu vou pegar o 9, dividir por 3, que eu obtenho 3 quadradinhos para cada amigo. Portanto, retomando, quantos quadradinhos há na barra? 9 quadradinhos. Com quantos quadradinhos cada um ficou? Cada um ficou com 3 quadradinhos, ok? Agora, considerando que todos os quadradinhos da barra são do mesmo tamanho, podemos representar a quantidade de quadradinhos de cada um com um número fracionário, como no exemplo 3, o exercício 3. Observe o esquema a seguir e complete os números que estão faltando. Nós temos aí 3 barrinhas e cada barrinha foi dividida em 3 partes iguais. Portanto, eu posso representar por qual número fracionário? 3 nonos, porque no total das 3 barrinhas eu tenho 9 partes. Das 9, cada coluna tem 3 quadradinhos. Lembrando que toda fração tem os termos. Quais são esses termos? Os termos de uma fração é o numerador e o denominador. O numerador é o número 3, que nesse caso ele indica o número de partes da barra de chocolate que estamos considerando. E o denominador é o número 9, que indica o número de partes em que foi dividida a barra de chocolate. Então, portanto, toda fração tem os seus termos, sendo eles numerador e denominador. O numerador, ele sempre vai indicar quantas partes foram tomadas, consumidas. E o denominador indica em quantas partes foi dividido o meu todo, ok? Olha o outro exercício. A outra forma de representar a quantidade de chocolates de cada sobrinho usando uma fração, explique. Então, o que ele está perguntando? Se tem uma outra forma de representar a quantidade de chocolate que cada sobrinho recebeu. Sim. Como? No exercício anterior, nós temos 3 barras, cada barra foi dividida em 3 partes. Então, eu poderia representar como cada sobrinho recebeu 1/3 da barra, ok? Então, respondendo o exercício 4,
Sim, cada sobrinho recebeu 1/3 da barra, pois ela foi dividida em 3 partes iguais e cada um ficou com uma parte, que representa 1/3. Leitura de frações. Vamos recordar como que lemos uma fração. Para ler uma fração, é necessário conhecer o denominador e considerar 2 casos. O primeiro caso é quando o denominador de uma fração é um número entre 2 e 9, ou seja, menor que 10, seguido da nomenclatura correspondente ao denominador. Então, por exemplo, se o denominador é 2, que nem no caso aí que nós temos, 1/2, como que eu vou ler? 1/2. Se o denominador é 3, 1/3. Se o denominador é 4, 1/4. Se o denominador é 5, 1/5. Se o denominador é 6, 1/6. Se o denominador é 7, 1/7. Se o denominador é 8, 1/8. Se o denominador é 9, 1/9. Segundo caso. Quando o denominador de uma fração for maior do que 10, lemos o numerador seguido do número que indica o denominador mais a palavra avos. Então, olha só o exemplo do exercício 3. Observe os exemplos a seguir e complete o espaço indicado. Eu tenho 1/11. Como que eu leio então? O 11 é maior que 10. Então, eu vou ler 1/11. 1/20. O 20 é maior que 10. Então, eu leio 1/20. E 1/30, o 30 é maior que 10. Portanto, nós lemos 1/30. Aproveitando o exercício 4, vamos escrever como se lê cada fração. Então, a primeira, letrinha A. 13 é maior que 10, que é o nosso denominador. Então, como que eu vou ler? 2/13. Percebam, o numerador eu leio normal. O que vai mudar sempre vai ser a leitura do denominador, dependendo de qual caso ele estiver. A letrinha B. 3/25. 25 é maior que 10. Então, nós lemos 3/25. Agora, vamos aprender como lemos algumas frações especiais, as frações decimais. Quando o denominador de uma fração é 10, 100 e 1000, lemos o numerador seguido das palavras. Se o denominador é 10, décimo. Se o denominador é 100, centésimo. Se o denominador é 1000, milésimo. Então, olha os exemplos abaixo. Eu trouxe o material dourado. Então, o primeiro exemplo é uma dezena. E dessa dezena, eu pintei apenas um cubinho. Então, qual seria a fração que representa? 1/10. Já no segundo exemplo, eu trouxe uma centena. Dessa centena, eu pintei apenas um quadradinho. Então, qual é a fração que representa? 1/100. E o terceiro exemplo, eu trouxe o milhar, que tem 1000 cubinhos. Dos 1000 cubinhos, eu pintei apenas um. Então, qual é a fração que corresponde? 1/1000. Agora é com vocês. Na página 111, vamos resolver o exercício 5. O exercício 5, ele fala o seguinte: represente com uma fração a parte pintada do material dourado em cada caso e depois escreva como se lê cada uma. Então, na letrinha A, nós temos uma dezena, temos 10 cubinhos. Dos 10 cubinhos foram pintados 6. Então, qual é a fração que representa? 6 décimos. E aí, no caso, eu já respondi como que nós lemos essa fração. O item B,
eu tenho uma centena. A centena ela é dividida em 100 cubinhos. Dos 100 cubinhos foram pintados apenas 14. Então, qual fração que representa? 14 centésimos. E o item C, nós temos o milhar. O milhar, ele tem 1000 cubinhos. Dos 1000 cubinhos foram pintados apenas 7. Então, a fração que representa será 7 milésimos. Frações de uma quantidade, página 112. Por favor, acompanhem no livro. Em algumas situações, precisamos determinar uma fração de uma quantidade, de um grupo de elementos. Então, observe a situação 1. Eva e Marco foram a um restaurante indiano e pediram uma porção de samosas com 12 unidades. Eva comeu 1/3 da quantidade total de samosas e Marco comeu 2/3. Quantas samosas Eva comeu e Marco? Então, eu vou começar calculando pela quantidade de Eva. Quanto que Eva comeu dessas samosas? Como que eu devo fazer esse cálculo? Primeiro, eu fiz uma representação gráfica, que fica bem mais visível a resolução. Então, o que nós fizemos? Eu fiz um retângulo e dividi esse retângulo em partes iguais, do mesmo tamanho, em 12 unidades, conforme a imagem. Dessas 12 unidades, a Eva, ela comeu apenas 1/3 de 12 samosas. Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar as 12 samosas e dividir por 3, que é em quantas partes foi dividido o meu todo. Então, 12 dividido por 3, eu tenho 4 samosas. Como ela pegou apenas uma parte das 3, a Eva consumiu, no caso, 4 unidades, 4 samosas, conforme a ilustração. Portanto, a Eva comeu 4 samosas. Quantas samosas Marco comeu? Então, seguindo a mesma linha de raciocínio, o Marco, ele comeu 2/3 de 12 samosas. Então, nós vamos pegar 12 e dividir por 3. Uma parte representa 4 samosas, mas como o Marcos comeu 2 partes de 3, eu tenho que fazer 2 vezes 4, que vai ser igual a 8 unidades. Portanto, Marco comeu 8 samosas. Aproveitem e já respondam o exercício 6, ok? Qualquer dúvida, eu estarei à disposição. Agora, meus amores, é com vocês. Por gentileza, eu quero que vocês resolvam as atividades das páginas 114, 115, 116, 117, 118. Foi muito bom revê-los novamente. Estou muito feliz por estar com vocês. Um ótimo estudo. Vamos lá?